lindosas, lindões, Chrysler aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Young Royals, que é a nova série sueca da Netflix que estreou nessa quinta-feira, dia 1. E olha, gente, é uma série muito fofa e eu preciso falar muito dela, principalmente de alguns assuntos que são tratados. Por isso, esse vídeo vão ter spoilers. Se você ainda não assistiu, dá essa chance, mas saiba que é mais um drama adolescente, gostosinho de acompanhar e uma história muito bonita também. Mas antes de falar dessa série fofíssima, não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui para vocês o quanto antes, vocês sabem. Bom, nessa série a gente acompanha a história do príncipe William, que depois de se meter em confusão acaba sendo mandado para um internato, e lá no ambiente completamente novo, ele até que conhece novas pessoas, mas ele acaba se apaixonando pelo Simon. Bom, gente, o principal dessa série é o William e o Simon. Primeiro que, assim, tudo como acontece é muito bonito, porque a gente tem pessoas completamente opostas, e a série, ela não fica pesando isso, tipo, ai, eu sou o plebeu e, ai, eu sou o cara da realeza. Não, simplesmente são duas pessoas que se gostam e vivem esse romance de uma forma muito fofa, mesmo que inicie ali escondido, é aquele escondido gostosinho da gente acompanhar, e os dois personagens, eles funcionam muito bem. E eu acho interessante que essas diferenças sociais não é nem pra trazer uma questão de discussão de classe social, mas sim pra trazer um background desses personagens. Então, por exemplo, a gente consegue compreender porque o Simon acaba se envolvendo ali de vender drogas e tudo mais, porque ele precisa pra pagar aula particular e conseguir uma nota melhor, mas que a família não tem condições. E já o William, né, toda essa questão dele não conseguir assumir as coisas que ele quer, tem esse background da realeza, da coroa, e como tudo que ele faz tem que ter um pronunciamento, tem que ter uma explicação. Mas eu preciso dizer que o momento dos dois, enquanto acontece, é muito fofo, porque apesar de ter sido algo que foi indo aos pouquinhos, foi algo muito natural, sabe? Foi tudo com muito respeito, muito cuidado as cenas, como elas são gravadas. Inclusive, essa série, ela tem cenas muito bonitas, né? Ela não é uma série que tem tanto budget quanto The Crown, mas ainda assim consegue ter uma boa produção, uma filmagem muito bonita. Em alguns momentos até me lembrou um pouquinho Me Chame Pelo Seu Nome, não só pelo contexto, mas pelo estilo europeu, assim, de gravar. A gente percebe que tem cenas muito mais calmas, tem diálogos mais longos, às vezes a câmera fica muito tempo ali no personagem, então a gente consegue sentir muito as sensações deles, às vezes um desconforto que o personagem tá sentindo, a gente sente também muito porque as cenas são trabalhadas com calma, e essas cenas trabalhadas com calmas também são refletidas nessas cenas de carinho entre os dois. Então é por isso que a gente sente, essa história ela é muito gostosinha de acompanhar, é muito fácil da gente comprar e de se apaixonar por esse casal, eles são assim perfeitos. E ainda que numa realidade que a gente tá falando aí de realeza e tudo mais, ainda assim a série ela traz a discussão sobre essa realidade de assumir, né? Gostei muito da construção dos personagens, apesar de que eu senti que a série ela acaba abordando alguns assuntos muito rapidamente. Não sei se é pelo fato dela ter só 6 episódios, mas talvez se tivesse uns 2 episódios a mais, daria pra desenvolver alguns personagens, como a Felice. Eu senti que ela tinha tantos assuntos a serem abordados, e como ela acaba sendo uma personagem mais coadjuvante, mesmo que ela tenha destaque, e o arco do William com o Simon realmente é o grande destaque da série, acaba que os assuntos que são relacionados àquela personagem não é tão aprofundado, mas eles dão pequenas menções aí, né, que eu achei bastante interessante. Primeiro, sobre a vida fake nas redes sociais, né, a gente vê ali que ela tinha um problema com um cavalo, que ela não conseguia domar o cavalo, mas muito porque ela também tinha medo dele, mas lá nas redes sociais ela tava toda feliz e falando que o dia foi incrível, mantendo uma linhagem de aparências aí, como a gente pode perceber pela mãe dela. Uma coisa muito interessante também é que a gente vê que ela é uma personagem que ela não tem um corpo padrão, e a gente vê que a mãe dela acaba pesando muito, tipo, dando um vestido ali pra ela que não serve, mas ela quer que a filha vista, porque afinal é o vestido que foi usado na família, e ela não aceita a filha com as características que ela tem. E outro assunto que também é citado é quando ela fala sobre o cabelo dela, que ela fala que ela precisa alisar. Então são assuntos que nem eu falei, eles são citados, eles não são super
super aprofundados, mas que eu acho que tem uma extrema importância e seria muito bonito se a série conseguisse se aprofundar. Por isso que eu falo, talvez se a gente tivesse mais 2 episódios, a gente teria a mesma sensibilidade do qual a série trata o relacionamento do Simon com essa personagem, a Felice. Então eu espero que se tiver uma segunda temporada, eu realmente espero que eles se aprofundem mais nessa personagem. E a mesma coisa acontece quando o assunto é o TDAH. É interessante porque cada vez mais a gente tem visto discussões sobre o TDAH. No BBB se falou muito por causa do Fiuk, e eu acho que é bem natural que cada vez mais a gente fale sobre a pluralidade das pessoas, e o TDAH aqui é uma pauta, apesar de também não ser aprofundada. A gente tem uma personagem que tem, mas também tem o uso do remédio do TDAH, que algumas pessoas acabam utilizando para focar nos estudos, e a gente vê isso no August, né, que ele utiliza o remédio, que ele é viciado, inclusive é um remédio que vicia muito, inclusive para quem possui o TDAH. Eles pincelam, eles falam que ele precisa para concentrar, porque tá chegando o momento das provas, competição e etc., mas eles não se aprofundam, então só fica parecendo realmente que ele tem um vício ali com remédio, independente do que seja. Isso também se reflete no August, né, porque ele é realmente, assim, um personagem detestável. O William nunca fez nada realmente pra ele realmente tinha uma inveja, porque ele era tipo o rei do pedaço ali, e aí veio realmente o rei, né, o príncipe, e ele sentiu que esse espaço, que nem a gente vê, né, que era a única coisa que ele tinha, ele se sentiu ameaçado. Então é muito interessante porque, apesar da série ela não se aprofundar tanto nos personagens secundários, o August, ele acaba sendo um pouquinho mais explorado, tanto que a gente fica sabendo do pai dele, da condição da família dele, então a gente consegue compreender algumas coisas. Não tô falando que o pano será passado, não. Ele realmente é muito errado nas atitudes dele, mas a gente consegue compreender. Então é uma série que estrutura muito bem os seus personagens. Mesmo na Felice, né, quando eu falei, eu queria que desenvolvesse mais os assuntos, era mais realmente do porque eu entendo a importância desses assuntos serem discutidos, mas eu acho que essas características estarem ali nela, realmente, assim, é algo muito bem estruturado para a personagem. Então é uma personagem muito boa, muito bem construída. Então é isso, eu sinto que a gente tem personagens muito interessantes aqui na série, mas que os assuntos deles são pincelados porque todo o foco fica ali no arco do William. Então eu realmente acho que 2 episódios a mais funcionaria ali pra gente se aprofundar nesses personagens que ficam de background da história do personagem. Mas também faz sentido, né? A gente tá falando aí da primeira temporada, a gente tá falando sobre esse universo e principalmente desse momento de transição do William, dele se tornar de fato o herdeiro do trono. Antes ele fazia parte da realeza, mas ele não tinha tantas obrigações realmente. Ele tinha lá que viver a vida dele, se comportar e tudo mais. Mas ao mesmo tempo é muito interessante porque todo esse background real também traz uma discussão muito importante, né? Porque por mais que aconteçam coisas ali mesmo dentro da família, como por exemplo o August, ele soltar o vídeo, trair a família, mesmo depois da família proteger ele, cuidar das finanças dele, a gente vê que mesmo ele fazendo algo grave, tipo soltar uma sextape do príncipe, né? Que já é algo extremamente grave, você fazer com qualquer pessoa, né? É uma invasão muito grande, eles até citam a Kim Kardashian e foi um caso realmente muito grave do que aconteceu e cada vez mais se discute, né, dessa invasão de privacidade, ainda mais quando é alguém próximo que faz isso, e aqui a gente vê o August, ele é próximo, ele é da família e mesmo assim fez pela pura inveja que ele tem. Ele fala, ele sempre teve tudo, mas o William realmente nunca fez nada assim pra ele diretamente, sabe? E por isso a gente consegue compreender a raiva do William, porque é alguém que fez algo realmente muito grave e não vai ser punido. Tudo em prol de proteger. Então eu gosto muito como eles mostram essa camada social, porque quando a gente tem o todo da série, né, a gente vê o motivo do porquê que ele foi ali pro internato. O que a mãe dele, a rainha, fala é que ele ia pro internato para se envolver com as pessoas certas, principalmente depois dele ter se envolvido com briga ali e ter deixado para trás a vida dele. Mas quando a gente chega no internato, a gente vê que independente de ser famílias reais e famílias muito bem sucedidas ali, o buraco é muito
mais embaixo, né? Primeiro tem aquela prank que é extremamente abusiva e ao mesmo tempo tava todo mundo rindo ali depois. Achei bem pesada, assim. E não só algumas conotações sexuais também, como por exemplo ali no café da manhã, quando eles estão descrevendo como que foi um momento do sexo entre dois alunos. Então é muito interessante porque a série, ela mostra essa hipocrisia, né? Você acha que você tá num ambiente da high society, vai ser mil maravilhas, mas na realidade às vezes pode ser muito pior do que a vida real que tanto se renega. Mais uma coisa que eu gostei muito dessa série na construção dos personagens, todos os personagens são muito humanos. Dito isso, todos eles têm seus defeitos. Por exemplo, o Simon, ele tinha a forma de sobreviver dele, mas ainda assim ele estava fazendo algo errado. A própria irmã dele também, de se envolver ali com algo. A Felice em tentar ser algo que ela não é, mas muito para também sobreviver nesse meio que ela vive. O próprio William também, né? Quando o Alexander leva ali a culpa, o cara não tinha 100% de culpa. Ele tentou proteger as pessoas que ele gostava, quem realmente estava envolvido, que no final das contas era o Simon e o August. E o mais interessante é que, tendo esses personagens imperfeitos, a série, ela consegue trazer a sensibilidade deles. Porque no momento que vaza ali, né, o vídeo do William com o Simon, a gente vê que, de uma forma geral, a escola, lógico, eles estão curiosos, né? É uma fofoca que tá acontecendo ali, mas algumas pessoas, de uma forma geral, não me pareceram ser bem sensíveis, tipo o menino que tenta puxar o papo ali com o William na sala de aula. Então eu gostei como eles trataram, pelo menos ali, com naturalidade, e é algo que precisa ser tratado com naturalidade. Então é muito interessante como a série, ela trabalha os personagens, o elenco é muito bem escalado, e eu acho que é isso que torna essa história tão especial, porque a gente tem personagens que são reais, tanto como eles são visualmente, quanto nas suas características. Então, essa série, ela é um grande acerto, eu gostei, ela tem uma sensibilidade incrível. Então, essa primeira temporada, ela traz uma premissa de como a gente pode mudar mesmo as coisas mais tradicionais, a forma de pensar. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam de Young Royals? Vocês querem uma segunda temporada? E o que vocês imaginam que vai acontecer? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!